Bom dia, Mariana, tudo bem? Bom dia. Gravação iniciada. Começou segunda-feira e eu que era me esqueci de ter entrado nas reuniões, olha. A gente vai poder começar agora. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso terceiro encontro dessa semana que a gente está promovendo de homenagem aos conciliadores e mediadores. Antes da gente começar o evento propriamente dito, eu queria passar algumas informações para quem está assistindo aqui pela primeira vez. O nosso evento ele é gravado, vai ficar disponível no site do NUPEMEC, para quem não teve a oportunidade de assistir de forma síncrona. Nosso evento também terá um certificado ao final, a gente vai disponibilizar um link para que cada um possa preencher e a gente encaminha por e-mail no e-mail indicado. Peço que todos permaneçam com o microfone desligado durante a apresentação da Patrícia. Pode ligar, caso ela queira interação com vocês, ela pode autorizar essa ligação e vocês podem também manifestar pelo chat. As meninas vão estar aqui acompanhando para poder passar as perguntas que vocês fizerem, certo? A gente pede só para manter desligado com questão de microfonia, evitar aqui uma interrupção. Para o nosso evento de hoje, a gente tem um prazer imenso estar recebendo aqui a Patrícia Palhano, para trazer um tema que é muito importante para a gente, é um tema que é referência aqui no nosso estado, que é a mediação comunitária, no caso aqui do Ministério Público do Estado do Ceará. Para esse evento de homenagem aos conciliadores, a gente quis trazer temas que trouxessem a valorização desse profissional e também difundir projetos e práticas que são de conciliação, que são de mediação aqui do nosso estado. A mediação e a conciliação de forma bem ampla, não só a judicial, mas também aquela que é feita em outros órgãos, em outros locais, e a gente não podia deixar de trazer a mediação comunitária, que é uma referência, já é um patrimônio aqui do nosso estado, já está bem sedimentado, já está bem avançado aqui no Ceará. Eu vou passar a palavra para a doutora Cairina, mas antes só apresentar a Patrícia, para quem não conhece, Patrícia Palhano da Costa, ela é advogada, assessora técnica do programa Núcleos de Mediação do Ministério Público, é mestre em mediação de conflitos multidisciplinares pela Universidade Europeia Miguel de Cervantes, é também especialista em direito de família, registros públicos e sucessões, é mediadora e conciliadora pelo Conselho Nacional de Justiça e instrutora em mediação comunitária. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Vou passar aqui a palavra para a doutora Ana Cairina, para fazer aqui o nosso agradecimento. Obrigada, Mariana. Bom dia a todos e a todas. Eu estou vendo muitas carinhas novas aqui que eu não conheço. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Cairina. Eu sou a juíza coordenadora do NUPEMEC. Com grande satisfação que a gente vem vendo durante essa semana, né, que a gente é a primeira semana em homenagem aos conciliadores e mediadores. Como a Mariana já disse, a gente quis trazer essas iniciativas, né, dentro da mediação no estado do Ceará, não apenas a nossa, que a gente já faz nos Sejusques, a mediação judicial, que é feita principalmente nos Sejusques, a gente quis trazer para compartilhar as experiências, compartilhar as iniciativas. Afinal de contas, a gente está sempre buscando, de fato, a pacificação social. A gente sabe que essa é a melhor ferramenta para resolução de conflitos, já que as próprias partes constroem essa solução, não é isso? Então, assim, eu queria agradecer demais a disponibilidade da Patrícia, né? Ela é conciliadora judicial, já esteve junto com a gente no Sejus, que é nossa instrutora. Então, eu queria demais agradecer a presença dela e de todos vocês, já convidando-lhes para os próximos eventos. Amanhã a gente também, nesse mesmo horário, tem uma outra palestra que será um outro projeto do Laços de Família. Não é isso, Mariana? E na sexta-feira a gente tem um evento presencial no Tribunal de Justiça, onde também terá uma palestra dentro dessa temática com a professora da Unifor. Eu acho que a Mariana falou aí que esses eventos estão sendo gravados e disponibilizados. Ela usou o termo no site do NUPEMEC, no site do Tribunal de Justiça, numa abazinha de conciliação, onde lá vocês vão localizar todas esses encontros que a gente vem fazendo no decorrer dessa semana.
Então, eu passo agora a palavra à nossa palestrante, Patrícia, e agradeço a todos aí a presença e desejo um excelente evento. Muito obrigada, doutora Ana Cairina, pelo convite. Obrigada, Mariana. Eu fui uma das primeiras, a primeira turma de mediadores aí do Sejus, que eu participei do curso, né? Então, já sou bastante, tive que deixar por conta das minhas funções aqui no MP, mas tenho carinho enorme por todos que compõem o Sejus, que fui durante muitos anos aí como mediadora judicial também, né? E dando auxílio também nas capacitações de mediação, na medida do possível. Então, muito obrigada a todos vocês pela presença. Eu vim aqui passar um pouquinho da experiência, né, do programa Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério Público, que já está há 23 anos no estado do Ceará, mas também para que vocês se situem com relação à mediação comunitária dentro da história da mediação no Brasil, né? Então, para que vocês tomem conhecimento quando a gente vai falar de cursos ou em algumas apresentações, apesar da gente já estar há bastante tempo no estado do Ceará, né, com a mediação comunitária, levando a mediação às pessoas, ainda poucas pessoas nos conhecem, né, e se surpreendem com o trabalho desenvolvido nas comunidades. Então, aqui é uma troca de experiências, né? Eu vou pedir às meninas ajuda aí para liberar o microfone de quem desejar fazer uma pergunta ou no chat, porque eu não estou vendo muito bem tudo aqui, tá certo? Então, eu trabalho, né, com mediação comunitária desde 2005, na antiga Casa de Mediação Comunitária do Pirambu, né? E aí, quando esse programa foi para o Ministério Público, né, eu fui junto, né? Então, já tenho bastante tempinho aí de mediação, né? Sou uma apaixonada pela mediação comunitária e por todas as formas de mediação, né? Eu acredito que não existe uma melhor que a outra. Existe uma mais adequada para aquele conflito, né? Então, para que vocês entendam um pouquinho desse contexto, né, da mediação comunitária dentro da história da mediação no Brasil, né, é importante que a gente lembre, né, que com o desenvolvimento histórico do Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário passou a ser visto pelo cidadão como único recurso para garantir a efetivação de seus direitos e deveres e para ter seus conflitos resolvidos, né? Com isso, ocorre o que a gente vê hoje, né? Um poder judiciário abarrotado de processos, não dando conta das demandas que chegam até ele. Então, com essa crise estrutural do poder judiciário e do próprio acesso à justiça, verificou-se a necessidade de utilização de novos instrumentos para resolver os conflitos do cidadão. E foi nas regiões mais carentes de justiça, nas regiões marginalizadas, que o instrumento da mediação surgiu, né, para resolver esses conflitos no seio da população de baixa renda, marginalizada, onde tem mais dificuldade de acesso à justiça, ao judiciário. Então, é assim que a mediação floresceu no Brasil, né? Na década de 90, aí pode passar o primeiro slide, eu não estou vendo, né? Na década de 90, sobre o viés de mediação comunitária. Está entrando agora, né? Pode passar para o primeiro slide. Então, assim surgiu a mediação. A mediação floresceu no Brasil na década de 90, sobre esse viés de mediação comunitária. Pode passar para outro slide. Nas camadas mais pobres, nas camadas mais prejudicadas e preteridas do acesso à justiça. Então, esse movimento popular organizado surgiu na década de 90, né? E aí a gente pode exemplificar, né, o programa Polos de Cidadania, né, de Minas Gerais, que trabalhava com mediação comunitária, o Balcão de Direitos da ONG Viva Rio,
no Rio de Janeiro. Na década de 90 já trabalhava com mediação comunitária. O programa Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Brasília também trabalhava nessa época com mediação comunitária. Juspopuli na Bahia, né? Escritórios populares de mediação comunitária também nesse período. E aqui no estado do Ceará, né, já existia, foi inaugurada em 1999 a primeira casa de mediação comunitária, que era a Casa de Mediação do Pirambu, que era do governo do estado e que hoje pertence ao Ministério Público. Então, para que vocês observem, o judiciário, né, vendo esses resultados, né, esses benefícios da mediação na esfera extrajudicial, e mundial também, ele iniciou esse processo de institucionalização da mediação. E aí veio a Resolução 125 de 2010, a Lei de Mediação 3.140 de 2015, o novo CPC, que é voltado para isso, né? Então, para que vocês percebam, né, a mediação, ela não representa uma inovação do Poder Judiciário, né? Sua existência já remonta no Brasil desde a década de 90 e iniciou sobre o viés de mediação comunitária, né, na periferia de algumas cidades brasileiras. Então, na verdade, por ser em sua essência mediação extrajudicial, de natureza informal, e pelo poder de decisão, e pelo poder estar com as partes, ela ficou muito tempo marginalizada na esfera jurídica. E até hoje também, vocês sabem, né, quem trabalha com mediação judicial, e eu falo como mediação comunitária, ainda há muita resistência, né, dos juristas nessa perspectiva de que o próprio sujeito, né, o próprio sujeito de direito, especialmente esses marginalizados à justiça social, não tenham condição de exercer sua autonomia da vontade, né? Então, a mediação avançou muito na esfera judicial, né? Com essa política de institucionalização dentro do Poder Judiciário. Mas é preciso que a gente lembre que a mediação ela continua sendo um processo extrajudicial em sua essência, e precisa ser preservada e estimulada nesse sentido, né? Especialmente a mediação comunitária, porque ela promove o acesso à justiça dessas pessoas, né? Ela promove uma satisfação de direitos, a autonomia, a emancipação desses sujeitos. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais das características da mediação comunitária para que vocês possam diferir das demais áreas de mediação, para que vocês possam conhecer, porque tem uma diferenciação, assim, de como é feito dentro desse contexto de mediação. Pode passar o segundo slide, por favor. Pode passar o segundo slide, por favor. Alô? Pode passar o segundo slide, por favor. Patrícia, eu estou passando, você não está conseguindo ouvindo? ver? Às vezes é um o meu delayzinho. travou aqui. Né? Tá bom. Eu acho que Pois ele passou então, vários agora de uma vez. Vai passando devagar, Janaína, que eu acho que é só um delayzinho do vídeo. o meu travou. Tá em que Mas página? eu vou o seu? falando aqui. Aqui Não, para a o meu gente tá no... travou aqui o normal, né? Pois então eu vou falando, tá certo? Aí vocês vão acompanhando aí, podem ir passando. Tá certo? Então, uma das características da mediação comunitária, né? É o momento de interferência dela do conflito, né? Os conflitos são tratados ainda no estágio inicial, o que dá condições do mediador de estabelecer com maior facilidade uma comunicação eficiente, né, tornando esse processo de mediação mais produtivo. Então, imaginem que dentro de uma comunidade, onde tem um núcleo de mediação, a gente ainda consegue interferir, né, naquele conflito ainda no seu estágio inicial, e aí evita que ele evolua, né, que ele passe a um grau de conflituosidade maior. Então, a gente consegue interferir ainda quando é aquela briga de vizinho, aquela briga
é lixo na porta da rua do outro, é o cachorro que faz zoada, é o vizinho que coloca som alto, né? É a difamação que ocorre a nível comunitário, que pode ocasionar algo maior. Então, a gente consegue intervir com a mediação comunitária ainda nesse estágio inicial do conflito, tá certo? Flexibilização do procedimento da mediação, né? A mediação comunitária, ela é mais flexível ainda, né? Eu não sei se vocês estão vendo, aí uma foto dos mediadores fazendo mediação debaixo de uma mangueira. Dá para ver? Eu acho que é anterior a esse slide. Assim. Pronto. Né? O que é isso daí? É a flexibilização do procedimento de mediação comunitária, porque a gente trabalha com a comunicação entre essas pessoas, certo? Mais importante para nós são as pessoas, é melhorar essa comunicação delas, é fazer com que elas consigam dialogar sobre aquela questão, né? Consigam falar, consigam escutar. Então, em qualquer espaço apropriado, né, quando não tem essa foto deles debaixo da mangueira, foi na época da pandemia, onde tinham muitas pessoas e a sala se tornou pequena. Então, para não voltar essas pessoas, né, para ajudar essas pessoas, a gente fez esse momento debaixo da árvore, aí é no núcleo de mediação da Parangaba, né, e a conversa flui. E eles conseguem se acertar. Então, a mediação comunitária ela tem essa flexibilização, né? Ainda maior do que a mediação judicial, por exemplo, né? Que obedece a uma forma, uma condução ligada ao CPC. Então, a gente tem essa flexibilização maior, né? Os mediadores são mediadores da própria comunidade, são pessoas da comunidade. Né? Se a gente faz um curso no Maracanaú, né, que vai ocorrer agora em outubro, a gente procura pegar essas pessoas daquela comunidade para resolver os conflitos da sua comunidade. Então, tem essa característica também, a nossa mediação, né, a nossa mediação comunitária brasileira, ela possui essa característica, em especial aqui no estado do Ceará. Por que mediadores da própria comunidade? Porque são essas pessoas que falam uma linguagem, né, uma linguagem comum, possuem serviços comuns, né, têm problemas em comum, né, é um com o outro. Então, a pessoa, quando ela vem, uma pessoa humilde, né, carente de justiça, que vem e ela encontra aquele outro como ela, para ajudá-la, né, o estabelecimento da empatia e rapport é maior, né? O mediador comunitário ele consegue, né, ganhar a confiança e a empatia dessas pessoas, porque é da comunidade, é uma pessoa reconhecida dentro da comunidade, né? Então, uma das características também que a gente pode diferenciar de demais é essa. O estímulo à autonomia e à emancipação, essa transição. A gente busca essa transição da cultura paternalista para essa cultura protagônica. Então, na cultura paternalista, o que é que as pessoas esperam? Aguardam do Estado, que o Estado dê a solução de seus conflitos. Nessa cultura protagônica, né, da mediação comunitária, os sujeitos assumem a autoria da solução de seus conflitos, né? Então, é essa autonomia, para que eles percebam, eles estão sempre terceirizando seus problemas. E aí, quando eles percebem que eles são capazes, né, eles se tornam emancipados, né, não só do Estado, como do Poder Judiciário, passam a se enxergar como sujeitos reconhecidos a resolverem seus conflitos. Então, a gente procura estimular essa autonomia, essa emancipação dessas pessoas no seio comunitário, para que elas resolvam o conflito de sua comunidade, resolvam os seus conflitos, né?
uma pluralidade imensa de conflitos, né? Os tipos de conflitos que a gente acolhe, que a gente consegue intervir, não são conflitos que não chegariam ao judiciário. É o lixo da calçada, o disse-me-disse dentro da comunidade, né, que chegou aos ouvidos que fulano disse isso, e não é verdade, a pessoa começa a se incomodar com isso, isso pode tomar uma dimensão maior. Então, essa pluralidade de conflitos que a gente consegue resolver ainda no seu estágio inicial, também é uma diferenciação, e a gente vai ver lá na frente os tipos de conflito que chegam para a gente nos núcleos de mediação. Por favor, não tô, minha tela travou, está em que slide? Pode só me dizer aí? Os benefícios da mediação comunitária. Pronto, benefícios da mediação comunitária. Para que vocês percebam, né? O bem que é se ter um núcleo de mediação, de se trabalhar esses conflitos ainda no seio comunitário. A gente consegue a pacificação social e a prevenção da violência. Por quê? Porque a mediação ela é pedagógica, ela é educativa. Uma pessoa que é analfabeta e que aprende a ler, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, quando os membros da comunidade resolvem seus conflitos, né, não resolvem seus conflitos ou resolvem satisfatoriamente, a comunidade como um todo é afetada. Então, falta que a população conheça que existe a mediação, que elas podem buscar a mediação, que elas são capazes, que elas são legitimadas e reconhecidas para resolverem seus conflitos. E aí, o que se espera é que uma pessoa que passou pela mediação, né, nos próximos conflitos futuros, como foi trabalhada a comunicação, a fala e a escuta, ela aprenda a desenvolver, né, essas habilidades dela, e que nos próximos conflitos, ela já lembre que ela foi capaz, ela já lembre que foi conversando, ela conseguiu resolver. Então, a gente atua na prevenção da violência, né? Porque ensina as pessoas a se comunicarem melhor, né? E se comunica melhor, não vai usar, né, de violência, de agressividade, né, nos próximos problemas que tiverem, nos próprios conflitos. E aí, uma consequência da mediação comunitária acaba atuando na desjudicialização dos conflitos também. O que é de desjudicializar? É incentivar a solução de conflitos por meio de outros métodos extrajudiciais, desincentivando o ingresso de novos processos no poder judiciário, né? Então, como se resolve ali no seio comunitário entre elas acabam resolvendo seus problemas ali dentro da comunidade, né? Sem ter que ingressar com um processo judicial, sem ter até que se utilizar da mediação judicial no primeiro momento, porque ela já resolveu antes. Então, acaba tendo esse benefício para a sociedade também. Inclusão social. Imagine com uma pessoa, a gente está falando, uma pessoa marginalizada mesmo, né? Os núcleos de mediação que a gente vai ver, eles estão inseridos nas comunidades mais carentes de Fortaleza. Uma pessoa que não tem espaço de fala, que não tem espaço, que não é escutada, né? E ela entra naquele espaço e é acolhida de uma maneira diferente, e passa a falar, e passa a escutar o outro. E aí ela percebe, ela se sente valorizada, né? Porque a mediação, ela é isso, ela promove o potencial de cada pessoa, né? E faz com que elas se sintam importantes, gerando esse sentimento positivo de inclusão social também. Acesso à justiça, né? A mediação comunitária, ela promove esse acesso à justiça. E aí, acesso à justiça, eu falo no sentido amplo, né? No sentido amplo, não acesso ao judiciário, mas o acesso à justiça, onde essa justiça é uma justiça social. Acesso à solução do conflito com eficiência,
com agilidade, com qualidade, com compromisso. É esse sentimento que é gerado nas pessoas de quando se termina uma mediação e ela tem a sensação, ela se sente satisfeita, né? Ela se sente que foi atendida nos seus interesses. Então, por isso que diz que a mediação ela promove esse acesso à justiça também, essa justiça social, essa justiça no sentido mais amplo. Pode passar para o próximo. Qual seria o próximo? Ela travou Os aqui. limites da mediação comunitária. Pronto, quando estiver perto de encerrar, você me avisa, tá certo, André? Estou tentando, então. Os limites. A mediação, ela tem limites, né? A mediação comunitária não é, como eu disse no início, cada estilo, cada meio de mediação, ela tem sua forma mais adequada de se utilizar. E a mediação comunitária, ela tem as limitações dela, né? Saiu a apresentação, foi? Eu pedi a Janaína só para reiniciar, para ver se ajusta aqui. o teu. Certo. Estou abrindo aqui os slides pelo meu celular, porque para mim aqui travou a internet. Eu não gosto de depender de internet, não. Mas vamos lá. Então, limites da mediação. Uma das partes não quer participar, né? Isso a gente já sabe, é um limite. Para que as pessoas... É um princípio da mediação, né? As pessoas quererem participar. E na mediação comunitária, isso é mais livre ainda, porque quando elas recebem uma carta convite, né, é enviado um convite para a pessoa, ela não tem nem que comparecer ao núcleo, né? Então, isso já é um sinal de que ela não quer participar. E aí a gente respeita e a pessoa vai buscar outra forma de resolver. E aí as pessoas, como não conhecem, elas perguntam muito, e vocês não vão obrigar ela a vir, não? E o senhor não vai mandar a polícia lá, não? E a gente explica, né, a mediação comunitária, que é algo novo para elas, né? Se existir um processo judicial em aberto também, e que não foi suspenso, a gente também não medir esse conflito, porque ela já escolheu um procedimento para resolver seu conflito. Violência doméstica também, onde já tem onde já tem agressões psicológicas, físicas, a gente também não atua nesse conflito de violência doméstica, né? Quando um dos envolventes tem problema grave de saúde, né? Ou então for declarado incapaz, também a gente não atua. E conflitos que reversem sobre direitos indisponíveis em que não se admite transação, também, claro, a gente não atua. E aí nós temos, pode passar os slides, nós temos a referência para nós de mediação comunitária, são esses dois autores aí, o Vesula e o Vará. A gente se inspira muito neles, na mediação que a gente desenvolve, né? Nessa transformação do conflito. A gente busca uma mediação de transformação do conflito por meio de dois viés, né? A autonomia, gerando a autonomia dessas pessoas, a emancipação dessas pessoas e gerando o reconhecimento entre elas, a solidariedade entre elas. Então, a gente busca durante toda a mediação, e os mediadores são capacitados nessa linha de mediação mais transformativa, onde se busca a melhoria da comunicação dessas pessoas, a transformação desse conflito, né, para um conflito que está sendo destrutivo, para um conflito construtivo, né, um conflito positivo, né, buscando, nesse processo, gerar a autonomia dessas pessoas e o reconhecimento, solidariedade entre elas. Então, esses dois autores, o Vará e o Vesula, são referência para nós, dentro da metodologia que a gente se apoia.
Pode passar aí, pode passar esse slide do histórico da mediação e o programa. Agora eu vou falar um pouquinho mais a fundo do que é o programa, que vocês conheçam que dentro do estado do Ceará existe, né, um programa que é referência dentro do Ministério Público do Brasil, né, a gente costuma receber outras pessoas de outros ministérios públicos para adotar esse modelo, para conhecer e adotar esse modelo dentro do Ministério Público respectivo, né, de mediação comunitária, porque o Ministério Público também tem uma política de incentivo a esses métodos autocompositivos, e aí a gente recebe pessoas do Brasil inteiro para conhecer os núcleos de mediação. E esse programa é um programa, né, a gente costuma dizer, uma ousada iniciativa do Ministério Público, que foi institucionalizado por meio da Resolução 01 em 2007, então já tem bastante tempo dentro do Ministério Público, né, que ele tem esse objetivo, né, de participação, de incentivar essa participação ativa do cidadão na solução pacífica dos conflitos, né, no atendimento rápido, desburocratizado. O programa do Ministério Público, ele incentiva o voluntariado. Então, tem toda uma filosofia de voluntariado por trás. Atualmente, a gente tem na faixa de 120 mediadores comunitários voluntários, né, que atuam voluntariamente dentro de sua comunidade, ajudando a pacificação social. Então, é um atendimento gratuito, desburocratizado, que atende esses conflitos. E aí, atualmente, a gente tem 12 núcleos de mediação, né? Pode passar. Tem o do Pirambu, que é o mais antigo, né? Tem o da Parangaba também, que já tem 22 anos. O Pirambu vai fazer 23 anos agora, em setembro, 24 de setembro, né? Daqui a 3 dias. Nós temos um núcleo na Jurema, né, ali em Caucaia, que já tem 20 anos. Nós temos um núcleo de Pacatuba, que já tem 17 anos. Nós temos um núcleo no Bom Jardim, dentro do Bom Jardim, que já tem 10 anos. Nós temos um núcleo no Antônio Bezerra, né, e aí tem um núcleo dentro da FATEN, dentro de uma faculdade. Isso é uma experiência muito boa que a gente está tendo. Atualmente é o núcleo onde mais faz atendimento, é esse núcleo dentro da FATEN, dentro dessa faculdade, que fica na Caucaia. Nós temos um núcleo também no interior, né, em Sobral, em Forquilha também. Nós temos um núcleo em Maracanaú, que já tem 8 anos. Agora, em outubro, a gente vai fazer um curso para a formação de novos mediadores comunitários. E nós temos um núcleo do José Walter, que é o mais novo, né, junto com Forquilha, que tem 4 anos. Então, atualmente, nós temos esses 12 núcleos. Não abrimos mais porque não temos braços nem pernas para isso, porque os pedidos são muitos de abertura de núcleos de mediação comunitária. Mas, na minha opinião, faltam políticas públicas, né, para possibilitar a implantação real da mediação comunitária dentro do estado do Ceará, né, para garantir o funcionamento desses núcleos com qualidade. Para quem tiver interesse, esse é o fluxograma, né, da mediação comunitária. É algo simples, é algo bem simples, gente. As pessoas acham que é mágica, né, o que se faz, né, mas as pessoas elas têm esse potencial de resolver seus conflitos, mas elas não conhecem, elas não reconhecem isso nelas. E quando você dá a oportunidade delas resolverem os conflitos por meio do diálogo, elas resolvem. Elas não querem ir no judiciário. Se elas vão ao judiciário, é porque elas desconhecem que tem uma outra forma de resolver os conflitos, né? O judiciário existe para aqueles conflitos que tem que ter a tutela jurídica mesmo, né? Mas a gente sabe, quem trabalha com a mediação judicial sabe dos tipos de conflito que chegam numa mediação judicial e que a gente olha, poxa vida, precisou eles movimentarem toda a máquina, né, para chegarem até aqui e numa conversa, sei lá, de meia hora resolverem. Por que não resolveram isso lá fora?
né? Por que que não tiveram que movimentar? Porque eles desconhecem esse potencial que eles têm. As pessoas desconhecem que podem resolver seus conflitos de uma outra maneira. Então, o fluxograma aí da mediação, não sei se já está no slide, né? Essas pessoas, quando chegam no núcleo de mediação, para que vocês entendam, ou ela chega encaminhada da delegacia, ela chega encaminhada do juizado, do CRAS, do CREAS, né, do Conselho Tutelar. E aí ela chega encaminhada desses equipamentos, ou é uma demanda espontânea. Ela vem porque a vizinha dela veio e gostou, ela veio porque ela soube que fulano, que a amiga dela resolveu e deu certo, então ela vem procurar o atendimento, mas ainda com muitas dúvidas do que é mediação, né? Se o conflito delas podem ser resolvido também. E aí, quando elas chegam, elas são acolhidas pelo mediador comunitário, né? No atendimento diferenciado. E aí o que a gente mais ouve deles é assim: eu nunca fui tão bem recebida numa instituição. Eu nunca fui tão bem acolhida, nunca ninguém parou para me escutar, porque lá realmente o tempo é livre, né? O tempo de escuta é livre, o tempo de mediação é livre. Então, a gente tem uma preocupação em acolher essas pessoas. Nossa preocupação não é acordo, nós não somos uma mediação acordista. Nossa preocupação maior são com as pessoas que chegam lá. Se a gente acolhe bem, se a gente trata bem essas pessoas, a possibilidade de colocarem para fora, confiarem no procedimento, confiarem no mediador é maior. E aí a gente consegue ajudá-las nesse conflito. Então, nossa preocupação maior são com as pessoas. O acordo, a gente costuma dizer, é uma consequência. É uma consequência que pode vir ou não acontecer naquele momento, né? Não tem como a gente dimensionar o alcance da mediação comunitária, porque muitas vezes eles não fazem o acordo ali, mas foram em casa, refletiram, foram em casa refletiram melhor sobre o que aconteceu, sobre o que a outra pessoa disse que ele não tinha admissão. E pode ser que ali, extra núcleo de mediação, algo aconteça, né? Cheguem a um entendimento, né? Então, nesse primeiro momento onde elas são acolhidas, né, o mediador ele vai identificar se o conflito pode ser mediável ou não. Né? Se já tiver ouvido violência física e um daqueles limites da mediação, a gente não media, né? E aí mas a gente acolhe com a escuta, né? Informam e o encaminham ao equipamento social mais adequado para ele resolver aquele conflito. E aí, nessa primeira escuta, identificando que o conflito é mediável, a gente abre um procedimento de mediação. E aí, a gente abrindo esse procedimento de mediação, onde a gente vai tentar ajudá-lo no núcleo, é feita a pré-mediação, né? A pré-mediação. A pré-mediação é o momento que ele vai conhecer o que é a mediação. Qual é o papel do mediador, que o mediador não vai sugerir, que o mediador não vai impor, que o mediador não é juiz, nem é o delegado, que vai dizer o que eles têm que fazer. Eles têm que conhecer a mediação para eles poderem aderir à mediação, para eles darem um passo à frente e dizer, não, eu quero passar por esse procedimento, mas para isso eles precisam conhecer qual será o papel do mediador, qual será o papel deles enquanto pessoas envolvidas no conflito, né? O que é a mediação comunitária, ao que se destina a mediação comunitária. Então, essa é a função da pré-mediação, essa informação que é passada dos mediadores para as pessoas, para que eles possam conhecer e dizer, não, eu quero tentar, ou então, não é isso que eu quero para a minha vida. E aí, se ela ouvir o que é mediação e dizer que não é isso que ela quer, ela não quer resolver dessa forma, porque ela quer tirar, ela quer que ele pague, ela quer que ele seja preso, ou outra coisa assim, que ela quer justiça, uma sentença, a gente encaminha ela. Ou então, se ela resolve,
conversar, ela vai, e aí a gente envia uma carta convite, é um convite para o outro interessado, né, para outra pessoa que está em conflito. É um convite convidando para vir à mediação. E aí, quando essa outra pessoa recebe o convite, que ela venha ao núcleo de mediação, ela também passa por esse processo de pré-mediação, que é dada a oportunidade também dela conhecer e para ela aderir ou não. E aí, normalmente é no mesmo dia, né, para a gente ser mais objetivo, né, tomar menos tempo dessas pessoas, até porque são pessoas carentes, né, que muitas vezes saem do trabalho, falta um trabalho para ir, então a gente aproveita esse momento da pré-mediação do segundo interessado para já fazer a mediação dos dois. Então, a segunda pessoa aderindo à mediação, então é feita essa sessão de mediação em conjunto ali com as pessoas envolvidas no conflito. E aí, pode ser que tenha um acordo, que saia um acordo dali ou não, né? Se não sair um acordo, se eles não conseguirem chegar a um entendimento, aquele que desejar ser encaminhado vai ser encaminhado, e aí, se houver o acordo, é redigido um termo de acordo, que é assinado pelo mediador e pelas pessoas ali em conflito, juntamente com o supervisor, tá certo? Espero que tenha ficado claro. O próximo slide, para que vocês tenham uma ideia aí, elenquei aí quais os tipos de conflito que podem ser resolvidos no núcleo de mediação, né? Conflito familiar, conflito de vizinhança, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade. A gente tem um acordo com o LACEN, com o laboratório LACEN, a gente tem um convênio com eles, e também tem um convênio com um laboratório privado, que o exame de DNA sai muito mais em conta para as pessoas. Então, a gente consegue também fazer esse trabalho de reconhecimento de paternidade numa mediação, né, onde demora bem menos, né, a gente, quando senta para fazer uma mediação, se eles escolherem o laboratório privado, em torno de um mês e meio, a gente já tem o resultado, faz a sessão de mediação e já estipula aí dessa sessão de mediação com esse reconhecimento. A criança muitas vezes já é definido ali na sessão de mediação o valor que vai se pagar a título de alimentos, a visita, né? Já é conversado, já é trabalhado esse conflito na sessão de mediação. Eu acho fantástico essa oportunidade que é dada, né? Esse benefício que é para essas crianças. Cobrança de dívida, um dos conflitos que está no topo é cobrança de dívida, as pessoas, e é de dívidas assim, não é só dívida pequena, não, são valores altos, muitas vezes, que eles vão ali no núcleo. Injúria, calúnia, difamação, conflito de imóvel, conflito de apropriação, conflito escolar, isso em várias dimensões desse conflito, as pessoas vão ao núcleo para resolver. Então, qualquer tipo de conflito onde não tenha ocorrido ainda violência física, as pessoas queiram resolver pela mediação e possam resolver pela mediação, que o conflito possa ser negociado, né, pelas pessoas, aí a gente acolhe na mediação comunitária, dentro dos núcleos de mediação. E aí pode avançar um pouquinho, mas esses daí são os números de atendimentos de 2021, pelos 12 núcleos de mediação, né? É importante que se sabe que aí a gente pegou ainda a pandemia, onde a gente teve que fechar durante um período os atendimentos presenciais. Então, esses números de atendimentos, eles, em 2019, antes da pandemia, eles eram o dobro, esses números eram o dobro do que estão elencados aí. Então, foram feitos 8.575 atendimentos, abertura de procedimentos abertos, né? Foram abertos 2.604 procedimentos de mediação, foram feitos 1.371 mediações, né? E o número de êxito, 82,63% das pessoas que passaram pela mediação chegaram ao entendimento, né? Foram feito o acordo.
né? Então, você vê o índice alto, as pessoas, se elas tiverem a oportunidade, elas resolvem, elas querem o diálogo para tentar resolver, né? Pode passar. Aí, os tipos de conflito que chegam aos núcleos, para vocês terem uma ideia, né? 24% é de pensão alimentícia, né? Outra natureza familiar, conflito de outra natureza familiar, 23%. Então, aí, conflito familiar, juntamente com pensão alimentícia, estão no topo, né, de conflitos que chegam para nós. Eu acredito que isso seja também um reflexo dentro do judiciário, dentro de outras instituições que trabalham com essa temática. Conflito de dívida também, tá? O terceiro, conflito de vizinhança, aí também chegam muito e a gente resolve. Agora, para que vocês tenham uma ideia e visualizar tanto de conflito, né? Tanto de questões que deixam de ir para o judiciário por conta desses atendimentos que a gente faz ali dentro das comunidades, quando o conflito ainda está iniciando, né, uma escalada para ir ou para uma violência verbal ou física, a gente consegue esses conflitos, né, dirimir esses conflitos ainda no seu estágio inicial e evitar um processo judicial dessas pessoas. Pode passar aí o índice de êxito das mediações, né? Aí, como eu já havia falado. Aí, o registro fotográfico, para que vocês consigam visualizar um pouquinho o projeto, o programa. Aí foi no último dia 13 de setembro, porque a gente comemora o Dia Estadual do Mediador Comunitário, que é no dia 13 de setembro, e todos os anos a gente faz uma comemoração na Procuradoria. Aí foi o último dia 13 de setembro, já na sede do Candeba. Esses aí são os nossos mediadores que foram. Pode passar. Isso daí é mais o procurador-geral falando a eles. A gente recebe também uma homenagem na Assembleia Legislativa, a gente recebe convites, às vezes, recebeu esse ano, acho que foi em 2019, para tomar um café da manhã com o PGJ, e eles se sentem muito valorizados, né? Porque eles desenvolvem esse trabalho voluntariamente. Né? E aí é o reconhecimento, esse dia 13 de setembro, é o reconhecimento da Procuradoria ao trabalho que eles desenvolvem, também de outras instituições. Esse daí é o ônibus da mediação itinerante. A gente leva a mediação comunitária a outros bairros, né? A gente tem esse ônibus aí, que é equipado com mesas redondas, com salas dentro do ônibus, para que a gente possa realizar, e a gente realiza a mediação dentro do ônibus. A gente costuma ficar cerca de 3 meses dentro de uma comunidade escolhida para a gente estar lá, e a gente consegue fazer mediação dentro desse ônibus. Pode passar. Aí é o ônibus por dentro, né? Pode passar. Aí, para que vocês terem uma ideia do núcleo de mediação, aqueles que não conhecem, aí é o núcleo de mediação da Parangaba, né? A parte externa. Pode passar? A parte interna. Aí era na pandemia, na pandemia, a gente aderiu à mediação virtual. Então, a gente fez também mediação virtual, né? A gente, como não podia receber essas pessoas, a gente realizou a mediação virtual, mas essas pessoas elas não aderiram muito bem à mediação virtual. Elas preferem o contato físico, essas pessoas mais carentes, né? Seja porque não tem um celular bom, não tem um pacote de dados que sustente, porque elas estão acostumadas culturalmente a irem pessoalmente no espaço. Então, mesmo a gente tendo possibilitado esse espaço virtual, por exemplo, um dos núcleos que mais abre procedimento é o do Pirambu, que é o mais antigo. Um dos núcleos que mais abre procedimento. E as pessoas iam lá, não podiam ser atendidas, a supervisora dizia que podia ser por meio virtual, mas elas não aderiam.
Não se tinha procura pela mediação virtual, diferente da mediação da Parangaba, que a gente conseguia ter mais procedimentos, fazer esses procedimentos de mediação por ser um bairro mais central. Mas a comunidade mesmo carente, né, preterida do acesso à justiça, a gente percebeu que tem uma certa rejeição pelo meio virtual. Pelo meio virtual de entrar, ela não tem essa habilidade, então ela rejeita muito facilmente. Pode avançar. Isso daí foi durante a pandemia também, que a gente se reunia virtualmente, a gente fez vários cursos virtuais para os mediadores, né, trabalhando essa capacitação continuada. Pode passar. Já foi. O ônibus, né, já passou. Pode passar. Pronto. Pode voltar um slide? Esse daí é na zona rural de Forquilha. Os mediadores na zona rural de Forquilha falando da mediação para essas pessoas, falando do núcleo de mediação, né, para Forquilha, para essas pessoas. Pode avançar. Essa daí é atualmente a coordenação do programa. Nós temos uma coordenadora, que é a doutora Ana Cláudia Shoa. Nós temos, que é uma promotora de justiça. Nós temos um gerente de projetos do programa, que é o doutor Saulo, que também é promotor de justiça. Na região norte do estado, também a gente tem o doutor Borges, né, que auxilia ali nos núcleos de Forquilha e Sobral. Eu, como assessora técnica do programa, nós temos um estatístico que coleta todos esses dados dos 12 núcleos, condensa, e aí a gente tem uma ideia dos tipos de conflitos, da quantidade de procedimentos abertos, de mediações que foram feitas, porque a gente tem um estatístico para fazer essa coleta, e nós temos o apoio administrativo da Bárbara e da Cristina. Pode avançar. Isso daí é o endereço da coordenação do programa, né? Quem quiser entrar em contato, quem quiser saber um pouco mais, na página do Ministério Público tem todo o histórico do programa, com documentos, com relatórios anuais. É um programa muito bom para se fazer pesquisa de campo, porque esses relatórios anuais a gente tem desde 2008, esses relatórios, né, com os números do programa. Pode avançar. E aí, o Vará nos norteia muito, enquanto a mediação que ele acreditava, né? A mediação que a gente acredita e que a gente tenta desenvolver nas comunidades, né? Que a mediação, ela não é uma ciência que pode ser explicada, a mediação é uma arte que tem que ser experimentada. Para você entender a mediação comunitária, né? Você tem que estar lá, você tem que estar sentindo. Você tem que estar vivenciando, e aí você vai entender essa essência da mediação na sua forma mais pura, que eu acredito ser a mediação comunitária. Então, muitas escolas acreditam formar mediadores como se fossem magos, que poderiam acalmar as partes com seus truques. A magia é outra, consiste em entender de gente. Não, nossa prioridade são as pessoas que nos procuram. São essas pessoas, né? O tratamento diferenciado, uma escuta diferenciada, um acolhimento diferenciado, para que elas se sintam importantes, para que elas se sintam valorizadas e possam se sentir capazes de resolver seus conflitos. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar de mediação comunitária, de trazer o programa para que vocês conheçam um pouco mais sobre o programa, né, que possam encaminhar pessoas e se utilizar do programa do Ministério Público também. Então, muito obrigada a todos pelo tempo que estiveram aqui. Se tiverem alguma pergunta a fazer, estou aberta também, né? Se tiver tempo ainda, não sei, Mariana,
Me perco aí, mas você controla aí A o gente tem uns tempo. minutinhos, caso alguém queira fazer alguma pergunta para a Patrícia. Se a gente tiver alguma pergunta aqui no chat, Mariana, tem uma pessoa com a mãozinha levantada. É a pronto. Germana. Germana, tu pode abrir teu microfone. Para mim não apareceu ela. Germana? Janaína, eu vou pedir para tu olhar também se a gente tem perguntas no chat. Eu não estou conseguindo visualizar ele aqui pelo celular. Enquanto a Germana abre aqui o microfone dela. Não, não tem, só tem elogios. Elogios muito pelo programa, Patrícia. Tem muitos elogios. Patrícia é Oi. uma grande Tô vendo exemplo de ser humano. Dá para me ouvir? Dá sim. Pronto, bom dia a todos. Eu sou a Vlad Lendengue. Primeiramente, parabenizar, viu, Patrícia, por este momento tão rico, de tanta aprendizagem, de tanta partilha e de tanta vivência que tem o Vlad, programa, muito bom. né? E aí eu queria tirar um pouco, uma dúvida, uma das inquietações de conhecimentos, de vivências também que a gente passa até ao longo das vivências com mediações. Patrícia, você falou bem quanto a essa questão do tempo, o tempo livre, falou da quantidade de núcleos, que temos aí 12 núcleos aí que funcionam efetivamente, de maneira constante. Falou dessa questão da justiça, né, da concretização da justiça social. E aí me veio uma curiosidade assim para conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais e saber de você como é que está essa questão da acessibilidade, como é que está, como é que vem, se há ocorrências em grandes números ou não, com relação à questão dos deficientes, por exemplo, o surdo, e porque a gente sabe da questão da importância da própria comunicação em si. Entendo que você falou aí dessa questão regional, que também já facilita, dos próprios mediadores serem aqueles que fazem parte daquele local. Isso facilita demais a comunicação. Então, eu queria saber de você, como é que tem sido, se tem aparecido, como é que tem sido as resoluções, os atendimentos com relação a essa questão da acessibilidade. Obrigada. E parabéns, viu? Obrigada, Vlad. Só assim a gente se encontra, hein? Por meio virtual, né? Cada dia. Verdade. A Vlad é uma querida, acompanho muito ela nas redes sociais, fico impressionada com a disposição dela. Então, assim, a gente tem, inclusive, mediadores cadeirantes, né? A gente tem mediadores cadeirantes, a gente teve mediadores com deficiência visual, né? Agora, no último curso, que era de forquilha, inclusive, agora no último curso vai entrar uma cadeirante, e a gente recebe também essas pessoas, né? Quando a gente tem, com essa deficiência, né, auditiva ou visual, a gente procura os instrumentos para recebê-los da melhor forma. Por exemplo, em Paracanaú, eu sei que a Tessiane, a supervisora, ela já fez bastante mediação com surdos, mudos, e aí ela pede o auxílio de um intérprete. Ela pede auxílio de um intérprete para auxiliar nesse processo, né? No último curso da FATENE, a gente teve um mediador cego. Então, ele transcreveu o curso todo para o Braille. Era eu falando e ele escrevendo em Braille. Então, assim, é aberto para essas pessoas, tanto elas serem acolhidas como mediados, também como elas serem mediadores. Certo? É isso? Obrigada, Patrícia. Acho que a gente está com Respondi? outra mãozinha levantada. Vou pedir para o próximo que está aqui na fila, já pode abrir o microfone. É a da Germana ainda. Tem mais um depois do do dela? Vou baixar aqui. Não, tem não. Tem Deixa não, eu ver né? se tem alguma pergunta no chat. Tem Gisela, que a ergueu a mão. Gisela.
Gisela. Pode falar, Gisela. Tem uma pergunta dela. Bom dia a todos. Eu tinha colocado as minhas perguntas no chat, mas eu vou colocá-las aqui. São duas. Eu queria saber, em primeiro lugar, porquê e se, eu não tenho essa certeza, se os mediadores comunitários são todos voluntários? E se são, porquê que eles são todos voluntários? A minha segunda pergunta é se o curso que vai abrir para mediador comunitário é livre para o público em geral. É uma filosofia do programa, né? O fato de serem voluntários é uma filosofia, um incentivo que o Ministério Público dá ao voluntariado dentro das comunidades. Então, faz parte da filosofia do programa já trabalhar o voluntariado dentro da comunidade. E aí, como você escolhe ser voluntária numa instituição cristã, você escolhe ser voluntária num asilo para cuidar de idosos, você escolhe ser voluntária numa associação Peter Pan para cuidar num abrigo de crianças, né? Eles também abrem para o voluntariado. E aí tem pessoas que se identificam com esse tema, mediação, e aí de livre e espontânea vontade, vão doar uma parte da sua manhã, uma parte da tarde, né? Aí fica a escolha da pessoa para desenvolver esse trabalho voluntário dentro do núcleo de mediação. Então, é uma política que desde 2007 se trabalha o voluntariado dentro das comunidades, né? A comunidade trabalhando seus conflitos, resolvendo seus conflitos, né? Se ajudando, se solidarizando para a pacificação daquela comunidade. E com relação ao curso, é livre, sim, mas a gente procura pegar pessoas da própria comunidade, né? A prioridade são pessoas da comunidade, e aí vagas remanescentes a gente abre para outras pessoas, né? Para pessoas de outras comunidades. Mas a prioridade é pegar aquelas pessoas daquela comunidade, formar mediadores daquela comunidade. Atendi, Germana, Entendi, obrigada, você queria Patrícia. saber? Só não entendo que se existe uma demanda tão grande, eu questiono, né, se realmente deveria continuar a ser um sistema de voluntariado, ou seja, assim como na saúde existe tanta demanda para as questões sociais, continuarmos a funcionar em regimes de voluntariado é muito bom. Eu já sou voluntária em algumas instituições há muitos anos e prezo muito esse trabalho, mas pergunto-me se neste aspecto em que a mediação está a crescer no sentido de tirar do judiciário tanto peso, se deveria realmente continuar no regime de voluntariado. E eu fico com essa dúvida ainda um pouquinho aqui na minha nuvem. Aí a gente torce para que políticas públicas no estado do Ceará, né, venham a ser desenvolvidas para a gente conseguir fazer isso realmente, que é o ideal, né? Tornar a mediação comunitária uma política pública. Aí sim a gente vai conseguir avançar, né, na mediação comunitária no estado do Ceará, porque pedidos de instalação de núcleo nós temos muitos, né? Pedidos de cursos de mediação comunitária nós temos muitos, mas a gente não tem como avançar, certo? E aí, se isso for institucionalizado realmente, eu sei que tem muitas coisas em andamento na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, com relação à mediação, né? E aí a gente aguarda. É um trabalho de formiguinha, na verdade, que a gente faz, né? É isso. Patrícia, obrigada. Obrigada, Patrícia, pelas tuas palavras. A gente já está se encaminhando aqui para o final. E brilhante, assim, esse trabalho de muita dedicação, de muita sensibilidade que o Ministério Público vem fazendo, como tu bem disse, há 23 anos. Já é um trabalho que é muito marcante aqui no nosso estado e a gente torce e fica muito feliz em poder divulgar um pouquinho dessa iniciativa de vocês. Antes só da gente terminar, a gente tem um convite para Ana Karine, que está aqui com a gente hoje.
e está com uma proposta aqui para a nossa Semana do Conciliador. Eu queria passar a palavra para ela. Ana Karine, tu está me ouvindo? Olá. Bom dia, Ana Karine, eu não vi você aí. Bom dia. Prazer te ver. Oi, Patrícia, também lhe escutei, né? Assim, trabalhamos muitos anos juntas, né? Desde o início, há muitos anos, juntas na mediação comunitária. Somos filhas da mediação comunitária, né? Então, muito bom ver várias pessoas aqui conhecidas, Vlad, enfim, Mariana, doutora Ana Karena, seu Ayrton, lá o pessoal lá de Amontada, não é isso? Forquilha. Então, muita gente, o Antônio, né, da Chagas, tudo bem, Antônio? Então, muita gente querida que eu não conseguiria dizer tanto os nomes de todos, André, enfim. Mas, assim, gostaria de, inicialmente, parabenizar novamente o NUPEMEC, os Sejusques, né, todos os juízes envolvidos, todas as pessoas que eu sei que estão nos bastidores dessa semana, né, envolvidas para organizar e trazer, assim, tanto conhecimento, pessoas tão queridas, tão cheias de luz, cheias de mediação, como falou doutora Samara, né? Elas vêm com a vibração da mediação contagiando, né, a todos. Então, assim, a proposta que eu venho trazer é que não só nesse dia dessa semana em setembro, mas que os mediadores e conciliadores, né, devem e são homenageados todos os dias do ano, quando levam, né, essa sua missão à prática, né, ao alcance das outras pessoas que estão ali necessitadas dessa escuta, dessa reconexão com o humano que existe dentro de cada um de nós. E o Instituto, né, o Sejusc, Jus Diálogos, além de atuar como também Sejusc, né, com a mediação e conciliação, também promove capacitações, cursos de várias temáticas. E pensando, né, assim, e também homenagear os mediadores judiciais e conciliadores, nós resolvemos, né, presentear, né, esses mediadores com o sorteio de uma vaga de um curso que vai ter em outubro, dia 8 e 9 de outubro, de 2 às 17, né, serão 2 dias, vai ser um curso online. Então, disponibilizou essa vaga para sorteio. Então, o intuito é que todos os mediadores, os presentes e os que não puderam estar presentes ao longo dessa semana, por estarem fazendo mediação, conciliação, pudessem participar. Então, acho que Mariana, junto com a coordenação, vai disponibilizar um link de inscrição para que aqueles que interessados de participar do sorteio, que de acordo com as datas, que seriam sábado e um domingo, né, de 2 às 5 da tarde, participar desse mini curso de formação em comunicação não violenta, que vai ser ministrado pela professora doutora Rafaela Sellen, direto do Rio de Janeiro. E assim, eu acredito que conhecimento a gente sempre, todos os dias, a gente tá com esse movimento do ensinar e aprender. Então, a gente compartilha um pouco, né, dessa oportunidade de um mediador, um conciliador de poder participar. Então, é isso, a gente compartilhando um pouco do que a gente tem, a gente vai somando e vai melhorando, né, o mundo, enfim, nossa conexão e harmonia, assim, entre todos. Mas é isso, Mariana, doutora Karena, Patrícia, Vanessa, enfim, todos aí, muito bom. Cefis, eu sei que Cefis está aqui também, e vários outros mediadores comunitários, então um beijo grande, né, e só tenho a agradecer. Obrigada, Ana Karine, pelo presente que a gente vai sortear. Vou pedir a Andréa para colocar aqui o link no chat.
a gente vai botar o link do certificado da palestra de hoje e vai colocar também o link do sorteio dos diálogos. A gente combinou de fazer sorteio amanhã. Ao final da palestra que a gente vai ter amanhã, já ficam todos convidados para assistir a palestra, participar do sorteio. Amanhã a gente vai ter o projeto Laços de Família, que a professora Cláudia vai apresentar, uma iniciativa muito bacana também da Defensoria. Já ficam todos convidados e a gente espera vocês. Obrigada, Ana Karine, obrigada, Patrícia, novamente. Nosso agradecimento a todos que participaram. Obrigada, Agradeço gente. também em nome do NUPEMEC, todos que participaram, encontro com todos amanhã na nossa última palestra virtual, né? Um bom fim de dia aí para todos. Obrigada. Obrigada, Até mais. Patrícia, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Bom dia. Bom dia, bom Bom dia. dia.